A paz do Senhor, crianças, família, graças a Deus por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos para aprender mais de Deus. Hoje a nossa aula, ela vai relembrar uma história muito conhecida, mas a gente vai destacar um aspecto bem interessante. O nosso título de hoje diz assim: sábio em crer. Sábio em acreditar, sábio em ter fé. Até para isso a gente precisa ter sabedoria. E como que essa história vai nos ensinar? Vocês lembram que Jesus, por onde passava, a multidão seguia. Uns para ver os milagres que Jesus fazia, outros para ajudar Jesus. Mas muita gente seguia Jesus em busca, pedindo um milagre, uma bênção de prosperidade, uma bênção de saúde, várias situações. Certo dia, um homem muito poderoso na cidade, um homem muito rico, por nome de Jairo, foi atrás de Jesus também. Mas Jairo, ele poderia procurar todos os médicos, todos os doutores que ele queria, porque ele tinha essas condições. Mas uma coisa estava acontecendo na família de Jairo que nenhum dinheiro poderia ajudar. Ele tinha uma filha que estava muito doente mesmo, e parecia que a qualquer minuto ela poderia até morrer. Vocês sabiam disso? E Jairo foi atrás de Jesus e pediu aquele milagre de cura para a filha dele. E Jesus disse para Jairo assim: olha, eu vou até a sua casa, a sua filha vai ficar bem. Jairo poderia virar as costas porque era muita gente que seguia Jesus e ir para a casa dele só baseado naquilo que Jesus falou. Mas ele foi junto com Jesus por onde Jesus ia. E ele ficou ali quietinho no lugar dele, crendo, confiando que aquele Jesus poderia resolver o problema dele. E foi andando, crianças, até que um empregado de Jairo chegou até ele e falou assim: olha, deixa Jesus para lá, não precisa mais seguir Jesus não, porque a sua filha acabou de morrer. Ele ficou triste, ele ficou quieto, mas Jesus, como estava perto dele, escutando aquilo, falou assim: olha, não se preocupe, porque ela não está morta, ela apenas dorme. Mas Jairo parou, crianças, e ficou pensando. O empregado acabou de falar que a filha morreu, mas Jesus estava falando que a filha apenas estava dormindo. Por tudo aquilo que Jesus estava fazendo, por aqueles dias, por tudo aquilo que ele também viu Jesus fazendo, ele decidiu acreditar na palavra de Jesus. E foram os dois até a casa. Chegando lá, realmente, a menina estava morta e todos estavam muito tristes. Mas a diferença, crianças, é que Jesus entrou junto com Jairo. E ele foi até o encontro daquela menina e com uma frase, não precisou de barulho, não precisou de muita coisa. Ele falou: menina, levanta. E quando Jesus falou aquilo, imediatamente aquela menina abriu os olhos, levantou, voltou à vida. E o que é essa história? O ponto mais importante que eu quero falar para vocês, que Jairo usou de sabedoria e escolheu acreditar nas palavras de Jesus. Às vezes, criança, pode acontecer alguma coisinha na nossa brincadeira, no nosso dia a dia, com os nossos primos, amiguinhos, alguma coisa muito difícil. Mas que quando essa situação difícil acontecer, decida acreditar nas palavras de Jesus
E quais são as palavras de Jesus? Que se nós confiarmos nele, ele é poderoso para resolver todos os nossos problemas. Então, a mensagem que a tia quer falar para vocês hoje, essa história ela é muito conhecida, mas eu quero ressaltar para vocês a importância que Jairo teve nessa história, porque ele decidiu confiar, crer, acreditar na palavra de Jesus. E isso ele precisou usar de sabedoria. Ele precisou ser muito inteligente e acreditar que realmente aquele Jesus poderia resolver o problema dele. E esse Jesus, ele ainda existe, crianças. Ele nunca deixou de existir e nunca deixará. E ele pode atender todas as nossas petições, resolver todos os nossos problemas. Basta a gente fazer igualzinho a Jairo, confiar na palavra de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor aos nossos irmãos, às famílias que nos assistem. Hoje estaremos em mais uma lição. A nossa lição é a lição de número 8, que tem por título Nada separa o missionário da sua missão. A nossa mensagem valiosa se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 35, que diz: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Temos falado nas nossas aulas anteriores a respeito das viagens missionárias que Paulo fez. E na lição de hoje estaremos comentando sobre a terceira viagem missionária. E no período de 2 anos ele percorreu a Ásia, levando a mensagem do Evangelho. Ao chegar na cidade de Éfeso, Paulo descobriu que os novos convertidos daquela cidade ainda não tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Só conheciam a respeito do batismo de João Batista, que era para perdão de pecados, e também não tinham ouvido falar a respeito do Espírito Santo. E Paulo passou a ensiná-los, batizou-os em nome de Jesus, impôs as mãos sobre ele e logo eles receberam o Espírito Santo e também começaram a profetizar. Em Éfeso, o nome do Senhor Jesus era cada vez mais respeitado, por meio dos sinais que Deus operava através da vida do apóstolo Paulo. E um bom exemplo disso era que muitos praticantes de feitiçaria queimaram seus livros e se converteram a Jesus. Então, a pregação do Evangelho em Éfeso, ela derrubou dramaticamente a idolatria e a magia. Já em outra ocasião, antes de deixar a cidade de Trode, Paulo estendeu seu discurso até meia-noite, pois ele sabia que ficaria sem ver aqueles irmãos por um bom tempo. Eutico, um jovem que estava sentado à janela, acabou adormecendo e caiu de uma altura de 3 andares, perdendo a sua vida. Paulo chegou até ele e o abraçou e orou por aquele jovem, o que devolveu a vida. E aquele milagre alegrou muito a multidão que estava em toda aquela casa. Chegando à cidade de Cesareia, Paulo foi para a casa de Filipe, que era um dos 7 diáconos da igreja eleitos pela igreja em Jerusalém. Chegando lá, passou alguns dias e um profeta por nome Ágapo foi visitar e, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse a Paulo que ele seria amarrado nas suas mãos, nos seus pés, e seria muito maltratado quando chegasse em Jerusalém. Os irmãos que estavam ali tentaram impedir que Paulo fosse, tentaram convencê-lo a não ir para que ele não sofresse. Mas Paulo acalmou aquele povo, os irmãos ali, dizendo que ele estava pronto, tanto para ser amarrado quanto para morrer, por amor à missão que o Senhor Jesus tinha entregado nas suas mãos. E então seguiu com seus discípulos a sua viagem, e quando chegou em Jerusalém, isso realmente aconteceu, a profecia realmente se cumpriu. Paulo foi muito maltratado, mas o Senhor apareceu a ele em sonho e disse para que ele tivesse ânimo, pois assim como ele tinha falado do Evangelho ali em Jerusalém,
seria necessário que ele também falasse em Roma. E Paulo, cheio de temor a Deus e em obediência, seguiu o seu caminho. No nosso tópico de número 3, vai falar que o Senhor enviou Paulo para testemunhar em Roma e alguns perseguidores juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não vissem Paulo morto. O Senhor, entretanto, guardou a vida de seu servo, providenciando que ele fosse transferido para um outro lugar. E antes de ser levado a Roma, Paulo foi mantido preso por algum tempo, mas ele foi mantido preso em prisão domiciliar. E ali, durante 2 anos, Paulo continuou a pregar, a ensinar o Evangelho pessoalmente às pessoas que vinham visitá-lo e através das cartas que ele enviava para as igrejas da Ásia e da Europa. E mesmo preso, o apóstolo Paulo não abandonou a sua missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E, com certeza, no fim da sua jornada, esse servo do Senhor, ele foi recebido nos céus como obreiro aprovado, porque ele honrou o chamado de Cristo e a sua missão. O testemunho de Paulo, o seu esforço ministerial, a sua submissão ao Senhor, fazem com que o Evangelho continue sendo pregado ainda hoje. E que a vida de Paulo, o seu testemunho, tudo que Deus fez na vida dele e através da vida dele, possam nos inspirar a permanecermos firmes na fé. Para concluir a nossa aula de hoje, nós vimos que um missionário ele deve estar disposto a abrir mão dos seus próprios sonhos para viver a vontade de Deus em sua vida. Que a vida de Paulo, seu grande testemunho de fé, de perseverança, possam nos inspirar a permanecermos firmes na fé. Que o Senhor abençoe a cada um, fiquem com Deus e até uma próxima aula. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui, Pastor Rogério Semeador. Estamos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente, Dr. Aurélio Rodrigues dos Santos. Você está na classe dos jovens, a classe Seguidores de Cristo. E hoje estudaremos sobre Marcos e os milagres de Jesus Cristo. A autoridade de Jesus revela a grandeza da sua missão. Fazia parte da missão de Jesus curar os enfermos e libertar os oprimidos das garras de Satanás. É interessante que em determinado momento Jesus, na sinagoga, ensinando, foi interrogado por um homem que estava possesso de espírito imundo. O Senhor Jesus demonstra sua autoridade, dando somente uma ordem para que o espírito saísse e foi repreendido. Jesus mostra também, em outra situação, que há espíritos malignos que só saem através de jejum e oração. Nesta ocasião que Jesus fala isso, aonde estava ali aquele homem de Gadara, né, que estava ali entre os sepulcros, com aquela casta de demônios, e Jesus, os seus discípulos não podem fazer nada, até tentaram, mas não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus o dá uma ordem, o expulsa, e é questionado, né? É questionado por que os discípulos não puderam expulsar os demônios. E Jesus deixa claro, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. O Senhor deixou essa autoridade para nós. Porém, cabe a mim e você a nos prepararmos para que, quando surgir qualquer situação, estejamos prontos para expulsar, para repreender espíritos malignos e libertar os cativos da garra de Satanás. Era tamanha a autoridade de Jesus com as enfermidades que em determinado momento da história, um homem com lepra vai até Jesus e Jesus o cura imediatamente. Lembrando que a cultura da época, os leprosos não poderiam andar, estar entre as pessoas. E quando alguém visse um homem leproso, tinha que gritar: leproso, leproso, imundo, imundo. Mas o Senhor Jesus, cheio do poder, da autoridade, da compaixão de Deus, cura aquele homem da lepra, restaura a sua vida. Jesus mostra que o seu amor é maior do que qualquer dogma, de qualquer lei. O Senhor
ama a humanidade. E Ele tem esse poder, o seu nome tem poder para curar toda a enfermidade, porque Ele levou sobre si no madeiro todas as nossas enfermidades. Então, eu e você, o Senhor deixou essa autoridade para que nós, no seu nome, fizesse sinais e maravilhas. Então, que nós possamos buscar em Deus. O apóstolo Paulo diz isso: buscai os melhores dons. E sabemos que Deus tem uma variedade de dons para aqueles que o buscam, para aqueles que verdadeiramente assim o almejam. Claro, o Senhor tem os seus propósitos e tudo que Ele faz é para que o nome dele seja glorificado. Jesus, no seu pequeno período de ministério, apenas 3 anos e meio, mas deixou um grande legado. Deixou nas Escrituras alguns sinais de maravilhas, como se diz, né? Uma delas é aquela ocasião que Jesus está no barco com seus discípulos, Jesus está descansando e vem uma onda, vem um vendaval ali, e os discípulos com medo foram até o Senhor Jesus, o acordaram, e o Senhor Jesus o repreende, o mar e o vento, dá ordem ao mar e ao vento, né? Qual o tamanho essa autoridade do nosso Senhor Jesus, né? Que deixaram os discípulos boquiabertos, porque eles estavam acostumados a ver Jesus curando uma enfermidade, Jesus expulsando um demônio, e de repente Jesus com poder sobre a natureza. Então, o Senhor Jesus mostra, deixa no Evangelho de Marcos algumas coisas que traz para nós ensinamentos grandiosos que nós precisamos descansar em Cristo Jesus. Que quando o homem, né, porque na ocasião ele diz para os discípulos, né, homens de pequena fé, então nos mostra o quê? Que quando nós acreditamos no Senhor, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós descansamos e Ele trabalha em nosso favor. Então, eu não sei a situação, a condição que você está passando, né? Essa pandemia tem trago muitos males, tem trago muitos prejuízos e até mesmo balançados muitos espiritualmente. Então, em nome de Jesus, que nós possamos descansar no Senhor Jesus e deixar que Ele cuide do nosso barco, né? Nós não estamos no mesmo barco. Lembre-se disso. Nós estamos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. Porque há pessoas que talvez esteja num bote, talvez esteja numa canoa, e outras estão realmente em barcos, né? Isso significa o quê? Tem pessoas passando dificuldade e tem pessoas que não estão passando dificuldade. Então, nós precisamos confiar no nosso Deus e deixar que Ele trabalhe ao nosso favor. O Senhor Jesus, Ele desempenhou com muita graça, com muita autoridade, o seu papel na terra, né? Curando os enfermos, libertando os enfermos, né? E deixou para nós que nós venhamos dar continuidade, buscando a Deus, buscando o seu poder, buscando a sua autoridade, a sua unção, a sua graça, através de jejum, oração, consagração, santificação, e que Deus possa nos usar para a sua glória, porque Jesus, tudo o que Ele fez foi para a glória do Pai. Então, que eu e você possamos agir da mesma maneira, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa foi um pouco da nossa aula, foi um resumo da lição de hoje. Que Deus possa falar melhor ao seu coração, que Deus possa te abençoar grandemente, no nome de Jesus. Fica com Deus, muita paz e até a próxima. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Com muita alegria, né, que nós estamos aqui mais uma vez para a gente estar tendo este encontro, né, que graças a Deus o Senhor tem nos permitido este encontro nesses dias do domingo, né? Nós estamos felizes porque o Senhor tem nos dado muitas bênçãos e vitórias na nossa vida. Apesar de tudo estar difícil,
mas o Senhor tem estado conosco. Isso é muita bênção para a nossa vida. Só temos gratidão para com Deus, né? Hoje nós vamos estar continuando falando sobre os atributos de Deus. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Quando nós falamos sobre justiça, né, nos nossos dias é um pouco complicado porque nós até não acreditamos na justiça humana, porque ela é muito falha, é complicado a gente estar crendo na justiça. Sempre ela tem um lado, uma tendência. Mas quando nós falamos na justiça de Deus como um atributo próprio de Deus, nós não precisamos temer, porque Deus é justo. E quando fala justiça de Deus, isso porque o que Ele faz, o que Ele delega, cabe direitinho àquela pessoa que está precisando daquela justiça ou nos socorrendo com a justiça dele. Deus é justo e Ele faz com que tudo seja certo para todos, de uma forma no geral. O texto de referência nosso está em Atos 17, 31, também Romanos, do 3, 21 ao 26. Eu quero ler o nosso textuário que diz assim: a justiça e o juízo são bases do trono, misericórdia e verdades vão diante do seu rosto. Salmos 89, 14. Nós aqui vemos que, falando da justiça de Deus, que a base do trono de Deus está aqui, a justiça e o juízo. Deus está sobre eles, a justiça e o juízo. E não há como a gente duvidar da justiça de Deus. É importante a gente estar estudando essa lição assim com mais propriedade, mais a fundo. Mas agora a gente vai estar só passando uma mensagem bem rápida falando sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela foi revelada ao ser humano através de Jesus. O homem, o Adão, pecou e Deus foi muito justo quando tirou ele do jardim. Porque se ele continuasse ali, as coisas seriam de uma outra forma. Mas Deus, no mesmo instante, ele, com a sua justiça, ele providenciou a salvação, ou então o novo reencontro do homem com ele através de Jesus. Então, a justiça de Deus é Jesus para a nossa vida. O pecado veio tirar de nós essa liberdade de estar com Deus, mas Deus deu de novo a liberdade através de Jesus. Por isso que nós vemos que a justiça dele está revelada em Jesus. Deus é justo e Ele é santo. E a justiça de Deus também se revela através dos evangelhos. Quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos encontrando a justiça dele, né, em todos os itens ou versículos que nós encontramos nos evangelhos. Deus é justo, Ele está sempre conosco, nos tratando conforme nós olhamos e aproximamos. Se nós buscamos a proximidade com Deus, Ele também está nos abençoando e aproximando de cada um de nós. A justiça de Deus, ela entra no nosso livre-arbítrio, a nossa vontade própria. Se eu tenho vontade de buscar a Deus, Ele, então, atua dentro dessa minha vontade. Ele também não vai contra. A justiça de Deus, ela revela oportunidades para nós. Se Deus, Ele é justiça, Ele dá a oportunidade para que nós buscamos essa justiça. E buscando essa justiça é buscar Jesus. Porque Jesus, Ele é aquele que aproxima a gente de Deus e temos a liberdade de estar sendo justificados em Cristo. E isso é maravilhoso, é uma bênção para nós, né? As características, né, da justiça de Deus, ela é própria de Deus.
Deus ele é justo porque ele é justo. Então, a característica dele é ser justo. A justiça de Deus, né, vem diretamente do trono de Deus para a nossa vida. E isso nós devemos estar sempre aproveitando, sermos justos, porque ela é perfeita, né? É definitiva, não vai, não volta, não tem recursos. Ele é justo e quando ele justifica a nossa vida, está justificado. E é assim que nós devemos estar olhando, né, para a justiça de Deus. Deus, ele é justo e quer justificar a nossa vida. A justiça de Deus também é aplicada em todos os termos, né, da nossa vida. Ele distribui isso sobre nós. Tanto é que quando chegarmos lá, no céu, a justiça dele vai ser tão grande, tão maravilhosa, que cada um receberá o seu galardão, com o que trabalhou aqui, com o que fez aqui, lá no céu, conforme a justiça dele com o que você trabalhou. Pensando assim, busque a Deus, trabalhe para Ele, porque Deus justificará no último dia. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.